Senhoras e senhores, vamos lá. Você pode acompanhar na sua Codex física ou digital. Em Mateus, Matitiarro, capítulo 20, (18) em diante. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Onde está toda a problemática das divisões? Por que o X não vai para frente? Por que nenhum trabalho bem intencionado irá para frente, mesmo que não seja o X? Por que as coisas não caminham, não vão, não saem do lugar? Porque pessoas, como por exemplo José, que eu já vou responder, como por exemplo Marco Faria, que eu já vou responder, como por exemplo Juliel, que eu já vou responder, não confiam em nós. Pessoas como esses três que eu citei, mas com todo amor a vocês três que eu citei, mas eles representam muitos e muitos outros, me escuta bem, que têm interpretações particulares e equivocadas. Não estou nem falando de exegese, estou falando de semântica. Quer que eu ensine vocês? Vocês podem dar uma chance a si mesmo para aprender o texto? Sim. Não, porque o que acontece? Eu mal comecei o programa, o José já leu o título e já citou aqui, vós, porém, não quereis ser chamados rabi. Imagina, há 11 anos que eu criei o curso de Sistematizando, Destelogizando, ensinando exatamente esse texto. Mas a vida inteira eu vou ter que ler isso aí de gente querendo me ensinar. Mas o José Zara, que foi humilde até aqui, e disse, dá para explicar? Segundo a Bíblia Original Codex, ele fez uma pergunta. Mas é o tema, não é? Não é o que está no título? Sim. Mas vamos para o texto. Eu vou começar já assim, com cravando a espada no coração da má interpretação. Não podemos ser como as pessoas do mundo, que governam, que lideram, que dominam, que exercem poder. Não há liderança humana. Vocês não podem ser assim. Pelo contrário, tem que servir e ser escravo. Se eu pegar o texto desse jeito, realmente cada um vai fazer o que quiser a partir daqui. Não é? Sim. Se você entender desse jeito, não tem mais cosmos, não tem mais nada. Cada um segue o que quer e dará conta a Deus e pronto. E ninguém é dono de verdade nenhuma. Não tem nada. Nem inspiração, nem dons, nem nada. Só que tudo se resolve no contexto. E para fazer tudo isso, como? Fala comigo aí. Como? Como? Você pode escrever isso? Como? Como que é para fazer isso? Como Jesus. Como o Filho do Homem.
que não veio para ser servido, mas para servir, morrendo por nós. Ele estava vivo aqui, mas ele estava vaticinando, poucos entendiam, que ele ia dar a vida dele para resgatar todos nós. Então o servir na visão de Jesus é o original. Sim. Não é servir de não ter líder, é servir como líder. Quem Jesus foi? Um líder, um mestre, com uma escola, com 72 alunos, estudando para serem líderes. Vamos pensar em Jesus. Ele está dizendo, é como eu. Agora vamos subir o texto e vamos entender todo o texto. Eles governam e dominam. Jesus governava? Jesus não quis ser rei. Quis ser rei? Não. Ele podia ser rei, podia ser político. Ele foi? Não. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo não é para não ter líder. Viu? José Zarak. Escuta, homem, com todo carinho eu falo, você me tratou bem, estou te tratando bem. Escuta você em nome de todos. Não é que não é para ter líder, para aprender com o Espírito Santo. Está fazendo o quê? Igual o Atbani, Congregação Cristã, Deus e Amor, Tabernáculo da Fé, esse povo é tudo assim. Não pode estudar, é o Espírito que revela. Revela o quê? Eu quero chegar aqui, ó. O que o texto está dizendo não é que não é para ser líder, o texto está dizendo que não é para entrar na política. Gente, só de ler esse 26, Altair, só o começo do 26 acaba com toda a bancada da Bíblia gospel católica do mundo inteiro. Porque o que ele está dizendo é, lá eles governam. Aqui, ó. Olha lá. Governam nações. Quem governa nações? Quem governa nações? Políticos. O que ele está dizendo é o seguinte: os meus mestres da escola que eu estou fundando não devem ser líderes de tetrarquia, não devem ser políticos de Israel e nem de Roma. O ex tem político? Eu posso receber político, posso falar com político, mas nós não somos. Ele está dizendo, exercem poder sobre elas. Aí tem desigrejado, Alter, que deturpa esse texto para dizer, viu que você não pode ter líder? Porque senão vira sistema de novo. Mas o que ele está dizendo é outra coisa, ele está falando de governantes. Quem exerce poder é o governante. O Acre não tem poder nenhum. Quem tem poder é o governante. Para de se fazer, para de mimimi. Não sabe interpretar? Estou te ensinando. Está vendo que é o problema? As pessoas não têm interpretação. Aí ele diz, vós não sereis assim. Pelo contrário, que vocês sejam servos, ou seja, que vocês não entrem para a política. Jesus podia ser rei a qualquer momento e ele negou ser rei, mesmo tendo todo o apoio popular para derrubar o Império de Roma. Por que vocês acham que mataram ele? Porque ele tinha capacidade do dia para a noite de dizer, vou ser. Jesus falava, eu não sou desse mundo, vós não sereis assim, eu não serei assim, vocês não serão assim. Aí os romanos olhavam e diziam, vamos matar ele do mesmo jeito. Os judeus diziam, vamos matar ele do mesmo jeito. Por quê? Porque eles não têm palavra, honra, e acham que os outros também não têm. Eles pensavam assim, vai que esse Jesus amanhece o dia e dá na ideia dele de querer ser o governante. Porque eles são assim. Eles não têm palavra, Altair. Sim. Eles são assim, eles dizem, eu nunca serei político, que nem o Marco Feliciano falava, eu nunca serei na década de 90. Depois passou a ser político. Eu nunca serei, depois foi. Sim. O Malafaia na década de 90 com bigode falava uma coisa, tirou o bigode e falava outra. Quer dizer, vós não sereis assim. Jesus não é bipolar. O que ele falou hoje é amanhã e sempre. Tem honra. Dá para entender? Vocês estão pegando o espírito da coisa? Sim. Aí ele diz, tem que ser servo. Então ser servo
Não é o que eu sei idiota e fica aqui levando o xingo do chat dizendo: eu tô aqui para servir vocês, podem me xingar à vontade. Conseguem entender? Então existe um sistema político, é importante, tem que existir. Se todos fossem cristãos, quem seria político? Alguém tem que ser. Nenhum problema, é mistério, tem que acontecer, tem que ser, até vou colocar aqui. Não tem como, mas ele está dizendo assim: os que forem substituir ele como mestres da verdade da escola de Jesus não devem governar outros homens, não devem dominar outros homens. Tá vendo? Vocês entenderam a grandiosidade, a profundidade do texto? Então, ser servo é o quê? É ter uma capacidade política e não querer ser político. Eu poderia ser jornalista, eu poderia ser famoso, eu poderia ser político, Altair, eu poderia ganhar muito com isso, tudo que eu sei, que eu tenho, mas eu digo, continuarei sendo um professor apenas. Eu podia ser isso, mas eu continuarei sendo só um professor da verdade. E olha que a verdade de Jesus era tão forte que o que ele dizia no pátio do templo derrubava reis. Mas ele não era rei. Mas o que ele tem para falar é mais poderoso do que qualquer um político tem para falar. Sendo um simples professor do pátio. Fala, Altair. E a gente vê que essa passagem aí, ela é totalmente política, né? E Jesus está mostrando a falsa política exercitada pelos outros e ensinando a verdadeira política aos discípulos, né? Exatamente. Porque o assunto em questão naquela época tem que mergulhar para entender, né? O assunto era qual? O que os discípulos estavam discutindo entre eles? Quem ia ser o maior no reino? Lembra? Então era uma discussão política entre eles. E aí Jesus parou eles e disse: espera aí, vocês não estão entendendo. Sim. No reino é no reino, a gente vai reinar e aí sim nós vamos entrar na política. O Akel vai entrar na política, o Altair vai entrar na política, o Winston vai entrar para a política. Todos nós vamos entrar para a política. No reino. Sim. Tem um momento certo. Agora, não. Na verdade, quando ele diz o meu reino não é aqui, esse aqui está errado, porque esse aqui é físico, esse aqui é retrógrado, é uma interpretação que leva para o físico, para o material, é pobre. O que ele está dizendo é o meu reino não é agora. Aqui é, na verdade é aqui, mas não é aqui e agora. Esse aqui é o tempo, não é o lugar. Tá para entender? Esse aqui é o tempo, Altair, não é o espaço. Sim. É igual ele falou pro pseudo ladrão: hoje mesmo estarás comigo. Não, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então ele está dizendo assim: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é agora. Não é que não é deste mundo físico, espaço. É deste mundo vigente. Esse tipo de governo mundial não é meu. Eu não pertenço a um governo humano. Eu não entrarei para um governo humano. O meu governo será diferente. É outra estrutura. Sim. É outro sistema. Dá para entender? Aprende português. Importante entre vós deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Esse primeiro está atrelado ao quê? À escola de Jesus? Não, está atrelado ao sistema político. Sim. Você quer o primeiro lugar na tetrarquia? Em Roma? Nas cadeiras especiais de Anás e Caifás? Não. Você tem que ser escravo, servir um cidadão. Vem aqui embaixo comigo, vamos trabalhar com a sociedade, vamos trabalhar lá embaixo.
faça como eu, o Filho do Homem, que não veio para ser servido como rei, ainda não é hora, mas para servir e dar sua vida. Entendeu agora o texto ou quer que eu desenhe? Segura. Quer que eu prove que essa é a interpretação correta? Não, professor, você já provou. Ô, Altair. Já está tudo provado, né, Altair? Mas tem alguém ainda que está aí igual um endemoniado na Igreja Universal? ainda não aceito, né? Não sei, tem alguém aí que o ego não deixa aceitar. Então vai mais. Quem é que estava nessa reunião, nos primeiros lugares, escutando Jesus falar? Quem estava nos primeiros lugares? Como principal pessoa, aliás, foi escolhido por Jesus para ser o principal mestre deles. Como é o nome dele? Cefas. Pedro. Pedro escreveu uma carta. Pedro era tão inteligente que precisou de um aluno dele para escrever a carta, que é o Marcos. Yohanan Moshe. Ele chamou Yohanan Moshe e disse: olha, escreve para mim porque eu não sou muito bom de aramaico. Me ajuda aí, nem grego. 1 Pedro 5. Portanto, peraí. Isso aqui é o ensino de quem? Pedro. Que substituiu Jesus como mestre da escola, certo? Certo. Que bom que você entendeu, José, fico feliz. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço da qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, ele é uma testemunha? Sim. Ele é um mestre? Sim. O que é presbítero? Mestre, professor. Como tantos outros mestres foram formados por Jesus, certo? Certo. Então, vamos ver a interpretação dele sobre isso? Ele disse assim, pastorei, não é que existem pastores, título, é uma metáfora. Sim. O rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Então, peraí, tem líder ou não tem? Óbvio. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, ou seja, não queiram dinheiro, não sirvam as pessoas, ensinem as pessoas pensando em ganhar dinheiro, mas com o desejo de servir. Vai ter o dinheiro, mas não façam por dinheiro. E não façam por obrigação. Essa semana eu recebi uma mensagem da pessoa dizendo assim: eu fui obrigada a ser leal. Que isso? Meu Deus. Ninguém é obrigado. Não vai entender, cara. Não. Ah, carduísta. Olhem por ele, o rebanho, os alunos, não por obrigação, mas de livre vontade. Então, quais são as recomendações do mestre Pedro para a liderança? Fazer com amor, não por obrigação. Sim. Aí isso, mas professor, que não tem, você não falou que a gente é obrigado? O sangue de Jesus, que é gratitude, gratidão, graça, caiu sobre nossa cabeça, saiu da cabeça dele, veio sobre nossa cabeça. Paulo falou isso quando ele morreu por nós. Morreu por nós, abriu o caminho da salvação, mas também nos responsabilizou. Essa obrigação que está falando ali, não está falando dessa obrigação do chamamento, está falando da obrigação de alguém se sentir obrigado. Se você tem esse sentimento de compulsoriedade, não faça. Você não foi chamado para ser professor. É isso que ele está dizendo. Porque a pessoa que foi chamada para ser professor não vai encarar isso como obrigação. Ela vai fazer... O que está na caixa? Olhem por ele, o rebanho, os alunos, não por obrigação, mas de livre vontade. Então, quais são as recomendações do mestre Pedro para a liderança? Fazer com amor, não por obrigação. Sim. Aí isso, mas professor, que não tem, você não falou que a gente é obrigado? O sangue de Jesus, que é gratitude, gratidão, graça, caiu sobre nossa cabeça, saiu da cabeça dele, veio sobre nossa cabeça. Paulo falou isso quando ele morreu por nós. Morreu por nós, abriu o caminho da salvação, mas também nos responsabilizou. Essa obrigação que está falando ali, não está falando dessa obrigação do chamamento, está falando da obrigação de alguém se sentir obrigado. Se você tem esse sentimento de compulsoriedade, não faça. Você não foi chamado para ser professor. É isso que ele está dizendo.
Porque a pessoa que foi chamada para ser professor não vai encarar isso como obrigação. Ela vai fazer isso com amor. Se alguém que está me ouvindo agora se sente obrigado, por favor, sai fora. Quem se sente obrigado não tem chamamento. Não tem vocação nenhuma. Ah, eu vou ter que fazer escola. Ah, eu vou ter que ensinar. Ih, vou ter que receber. Ai, ai, ai. Vocês sabem, se tivesse mais contenda no Hexa, eu já teria dissolvido as escolas há muito tempo. Porque o único problema que existe no Hexa, Altair, são as escolas. É quando vocês se agremiam, que é vocês se matam, vocês brigam, e vocês fazem contenda, e vocês se mordem. Porque o Hexa não tem problema no programa, o Hexa não tem problema nos ensinos, magnânimos, incomparáveis. O problema de vocês é de vocês. Quando vocês se reúnem, vocês não se gostam. Eita, diabo. Ego. Se acabasse com as escolas, Altair, acabava todo o problema. Quero ver vocês me culpar pelo que aconteceu lá na escola. Não tem mais culpa nenhuma. Deixa se matar antes. Como Deus quer. Olha o que Pedro vai dizer. Como Deus quer. Não faça com ganância. Então não é para fazer com dinheiro. Não é para pensar em dinheiro, embora seja necessário o dinheiro, e não é para pensar em obrigação, embora você seja obrigado. Professor. Oi. Olha esse texto em espanhol, como é que ele fica? Diz que não é por força e sim voluntariamente. E não é por ganância desonesta. E sim com ânimo pronto. Então, lindo, né? Ó, não hajam como... Aí vem Pedrão. Maravilha. Pedro estava lá. Pedro escutou Jesus. O que o Pedro vem e fala? Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos. Então, existe o líder que é uma referência, que é um exemplo. Mas ele não pode dominar. O problema das igrejas que traumatizaram vocês, e vocês ficaram tudo traumatizadinho, é que lá tem domínio humano. Lá tem assédio, coerção, confusão, ameaça. Não é? Quando se manifestar o supremo pastor, professor, quer dizer, tem os professores que são os rabis e tem o Raboni, como Jesus era chamado, porque ele é o mestre dos mestres. Aí vocês receberão a imperecível, isto é, metafísica coroa da glória, que não é obviamente uma coroa. Qual é a coroa que está sendo dita por Jesus em Mateus 20, em Mateus 23 e por Pedro aqui no capítulo 5? Qual é a coroa? Qual é a coroa? Não, olha, eu quero que vocês peguem agora aqui comigo. Qual é a coroa? Não, o que está sendo tratado no texto o tempo inteiro? Fala comigo. Vocês vão pegar agora. Agora eu vou ensinar vocês a interpretação geral. Qual é a coroa? Recompensa. Não, gente, eu sei, vocês estão certos, mas eu digo, qual é a coroa? Pensa só um pouquinho, pensa. Vocês não pegaram. Qual é a coroa? Todo mundo está certo, mas não estão pegando. Qual é a coroa? O que eu estou falando desde o começo? Mateus 20, Mateus 23, 1 Pedro 5. Viver. Servir. Política, gente. Governo. A coroa representa o quê? Rei. O que uma coroa representa? Governo. O que uma coroa representa? Poder. O que uma coroa representa? Liderança. O que uma coroa representa? Reinado. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês não estão pegando o espírito da coisa. Vê o que é a interpretação original. A interpretação original está dizendo o seguinte: não pensem em governar, ser político agora. Mas quando vier o Supremo Mestre, ele fará de vocês políticos. Ele dará cargos, funções, responsabilidades, coroa. Coroa não é uma coroa. É título e poder. Então vai chegar a hora de sermos
E aí não tem essa coisa do terceiro poder, porque o terceiro poder é de pessoas que foram crivadas e aprovadas, que dominaram o seu mal, que provaram que dominaram o seu ego e que têm a capacidade de serem reconhecidas. No exército, um soldado, um recruta é humilhado. Se ele vencer, aí ele ganha a coroa. Assim é numa empresa, assim é em muitos lugares. Você tem que ser humilhado para depois ser coroado, para ver se você tem capacidade de receber aquela coroa. Entenderam isso? Então, o bando de crente cabecinha pequena, lamentável, pensa que vai ter uma coroa de ouro física. Os pastores acreditam nisso, os padres acreditam nisso, mas coroa é tão simplesmente o contexto, poder. Agora você não governa, agora você não domina, mas no reino você vai dominar. No reino você vai governar comigo. Com essa mensagem poderosa, duas coisas ficam assinadas. A primeira, que todo o sistema religioso está errado. Sim. E a segunda, que vocês também não estão preparados para entender o que é reino. Reino é governar e dominar. Nós teremos poder outorgado por Deus para resolver os problemas do mundo. Nós vamos mandar nessa coisa aqui. E nós vamos ter poder para resolver todo problema sistemático, sistêmico, estrutural, modus operandi, establishment. Nós vamos transformar todas as coisas. Dá para entender? E se alguém está olhando para mim dizendo assim, professor, que eu não quero, eu só quero um lugarzinho de frente para o mar, numa rede dizendo aleluia. Então você não vai para o reino. Você não vai para o reino. Qual é o problema do Marco Feliciano? Pode cortar isso aqui, o TikTok, Quai. Threads. Problema do Marco Feliciano? Qual é o problema do Edir Macedo? Qual é o problema do Malafaia? Qual é o problema de toda a bancada evangélica da Bíblia e da Bala? Qual é o problema de toda a bancada gospel republicana nos Estados Unidos, em Israel, no mundo inteiro? Vocês sabem? É que eles colocaram uma coroa no tempo errado. Responda, eu quero que alguém da teologia, dos pastores mais famosos do Brasil e do mundo, responda o que eu estou dizendo. Quero ver provar. Não tem como. Não há argumento contra a verdade. Eu acabei de explicar todo o contexto. Talvez você esteja assistindo um corte, mas tem um contexto. Sim. O nome desse vídeo é Homem Nenhum é Meu Líder, Só Jesus é Deus. Procure. Ao ver o contexto, o que a gente entende? Colocaram a coroa no tempo errado. Portanto, serão humilhados. Vão torrar. Sabe qual é a grande justiça de Deus do grande dia, Josimar? Que todos os profetas disseram? A grande justiça de Deus é pegar aqueles que serviram, é chamar aqueles que serviram quando podiam ser políticos, quando podiam ser líderes, dominadores e governantes, e colocar coroa na cabeça deles. E chamar todos que colocaram coroa antecipada no tempo errado, e colocar esses com coroa no tempo errado nas mãos daqueles que não tinham coroa. Sabe quem é que vai julgar Edir Macedo, Pat Robertson, Billy Graham? Sabe quem é que vai julgar o Maurice Cerullo, o Jimmy Swaggart? Quem vai julgar o Mike Murdock? Quem é que vai julgar o Bonk? Quem vai julgar o Malafaia, Macedo, Feliciano? Você sabe? Nós. Portanto, a maior parte das pessoas nem vão para o reino, nem sabe o que é reino. Eles pensam que reino é descanso. É trabalho.
A maior parte dos cristãos odeia a política. Mas em nenhum momento está escrito que é para odiar a política. É para esperar o tempo de ser político. Não é para odiar. Esse mundo vai ser consertado pela política. Pela política que vem de cima. E ele disse, essa coroa é imperecível, ou seja, as coroas que esses homens colocam antecipadamente caem da cabeça. Aquela coroa que ele vai colocar sobre a nossa cabeça, ninguém tira. Dá para entender? Em outras palavras, todos vocês são candidatos. Todo cristão original ex é um candidato. E se fizer o que é certo, servir, será eleito. Presta atenção, só um pouquinho. Não tira o momento, Antônio. Presta atenção. Será eleito. Se você não entendeu, pelo amor de Deus, será... Não, peraí. Será eleito. Quem é que vai morar no céu? Quem é que vai morar no reino? No Paradise? No R7? Os eleitos. Nós estamos em campanha para o reino. A gente fala vote Jesus, claro, ele é o Supremo Mestre. Mas todos vocês são candidatos. E adivinha quem é que vai reinar? Os que forem eleitos. Agora eu pergunto, alguém vai votar? Os anjos de Deus vão votar em pessoas que dizem, eu quero ir lá descansar. Jamais. Você votaria em um deputado, vereador, um senador que diz para você, tá aqui, ó, vota em mim que eu vou descansar. Não. Vota em mim que quando eu chegar lá, eu vou passar a eternidade descansando e cantando aleluia. Não. Você votaria? Não. É que Pois eu vai digo, atrapalhar. os anjos de Deus são mais inteligentes que os homens. Os anjos de Deus não vão votar em vocês. Vocês não serão eleitos. Quem será eleito? Aquele que disse, eu estou trabalhando agora na campanha, porque você sabe que político trabalha em campanha. Sim. E vou trabalhar muito mais Depois que for eleito. quando eu for eleito. Quem não trabalha em campanha não será eleito. E quem trabalha em campanha trabalhará muito mais depois da eleição. Terrível, hein? Terrível, hein? Muito. Meu Deus, gente. Eu tô vendo as pessoas dizendo, eu tô ferrado. Eu tô lascado. Para onde eu vou? Jesus me ajuda. Forte. É extraordinário. Posso falar, professor Aca? Dói, né? Agora fala. Professor Aca, olha, Jesus deixou tão claro que ele veio para implantar o reino em cada pessoa. E isso que nós devemos entender, nós que somos os ex, o reino é para estar em nós. O sistema religioso jogou para depois da morte. Gente, não é brincadeira. E nós somos a centelha do Criador e deveríamos aprender isso. Alguém deveria ensinar o que nós somos desde criança e a gente aprender a viver o reino aqui na Terra. E aí eles, para dominar a massa, né, e se fazer deuses, né, poderosos, e aí eles jogaram o reino. O reino é depois da morte. Gente, não é brincadeira, sabe? É triste saber isso. É um engano desgraçado, viu? É um inferno. É um inferno. É um inferno. Graça. Gente, tem mais. Eu vos digo que quando eu digo amanhã sábado estaremos reunidos aqui na Escola de Jesus em São José, Nave Mãe. Inicia uma Escola de Jesus nesse site que está na tela. Siga as recomendações, reúna as pessoas da sua cidade, os sábios que querem sabedoria.
Para quê? Por quê? Qual a vantagem? Que benefício? Acha que eu tenho tempo? Se reunir em escola, outro sistema? O que nós estamos fazendo é campanha. E adivinha? Quem trabalha dia e noite entregando panfleto, e amanhã ou depois esses panfletos vão acabar, ainda bem. Quem trabalha dia e noite fazendo campanha, será eleito. E sabe uma coisa muito engraçada? Que eu estou sentindo uma coisa muito louca aqui dentro de mim. É que o nome dos papéis que são entregues em campanha é Santinho. O que nós vamos fazer amanhã aqui é tudo coincidência. Nós vamos entregar Santinho amanhã aqui, Altair, em São José. Vocês vão se reunir sábado e domingo nas escolas para trabalhar, para fazer campanha. É megafone, é microfone, é caminhão de som, é TV, é rádio, é jornal, é propaganda, é boca a boca, é casa a casa. Não é isso? É lindo, viu? E para terminar assim com chave de diamante, a palavra evangelho significa exatamente campanha. Uau. Publicidade. Divulgação. Boas Novas é campanha. Você sabe que todo político usa como estratégia sorrateira ou bem intencionado, que é muito difícil, muito raro, a expressão agora vai mudar. A expressão que traga o sentimento de novidade. E a palavra evangelho significa novidade, boas novas. E toda pessoa que tenta se eleger, ela faz o quê? Ela tenta trazer algo novo. Tanto é que no Brasil criaram o Partido Novo. Que seria a mesma coisa que dizer partido evangélico. Porque evangelho, no original no dicionário é novidade. Sempre vem alguém, professor William, tentando provar para as pessoas, professor William, que são novidade. Eu sou a novidade. Eu sou diferente do que está aí. Gente, isso é muito profundo. Mas eu prometo que vocês vão reverberar nas escolas esse assunto, porque senão a gente não termina mais. Bom, né? Muito. Então vamos lá, porque agora tem geometria sagrada. Tem algo aqui, ó, fácil.